Olá, bom dia, paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Nós estamos aqui no nosso estudo bíblico fazendo o estudo sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios, um ensinamento para as igrejas, tanto daquela época quanto dos tempos atuais. E hoje nós vamos estudar o capítulo 15. Eu vou pedir para o pastor Vani fazer uma oração para a gente estar iniciando os estudos de hoje. Pastor Vani. Amém. Vamos orar. Pai amado, agradecemos a Ti, ó Pai, por todas as bênçãos, pela noite que o Senhor nos deu, por esse dia que está se iniciando, ó Pai. Agradeço, Senhor Deus, por a oportunidade de estarmos, ó Pai, aprendendo mais de Ti, Senhor. Eu peço, ó Deus, que direcione aí o Marcelino e o Edgar, Senhor Deus, que falem inspirados por Ti, Senhor Deus. E tudo que eles falarem entre em nossos corações e nossa mente, Senhor, e que possamos realmente colocar em prática tudo isso, ó Pai. Que o Senhor esteja direcionando cada coisa que formos fazer, ó Pai. Em Teu nome eu peço e agradeço. Amém. 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 Muito obrigado. Bom, pessoal, então vamos lá, vamos dar início aqui. A gente está vendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos aqui, né, na nossa estante. Nós estamos aqui já no capítulo 15. Então já está no fim, né? Já estamos aqui no fim. Bom, a gente sabe, né, que essa carta ela tem uma abordagem pelos problemas que estava tendo na igreja de Corintos, né? E eles comunicaram a Paulo, e Paulo está orientando, ensinando, corrigindo, né, instruindo a igreja, né? Naquela época tudo estava ainda no começo, então tinha algumas arestas para serem ajustadas. E aí Paulo vem falando sobre os problemas. Nós terminamos no domingo passado, no capítulo 12, 13 e 14, que a gente estava falando, né, dos dons espirituais. O que estava acontecendo lá na igreja de Corintos. E agora a gente vai entrar no capítulo 15, é um assunto diferente, é um assunto novo. Nós vamos falar sobre ressurreição, né? E é um capítulo extenso, né? Tem 58 versículos. Então, a gente vai conversar bastante, apesar de ser um assunto só, um assunto, entre aspas, simples, depois que a gente entender bem, ele acaba sendo simples. Mas ele também tem muita coisa aqui que Paulo vem ensinar e estruturar, que vai ajudar a gente a não ter algumas dúvidas. As próprias Bíblias, elas separam assim em bloquinhos, né, como a gente tem feito sempre, no capítulo 15. E o capítulo 15 a gente também está dividindo ele em 5 blocos. Hoje a gente vai estudar bastante o primeiro bloco. No primeiro bloco a gente vai falar sobre a ressurreição, né? E que a garantia da nossa ressurreição é Jesus. Vamos ver também, né, Cristo como sendo as primícias dos que dormem, né? Os que já morreram, os que dormem, né? O que significa, o que vai acontecer, o que significa Cristo para eles. Nós vamos ver sobre isso. Nós vamos ver também com Paulo, ele vai ser muito prático na hora de colocar essa questão. Nós vamos ver isso também. Vamos ver, vamos conversar se existe corpo ou não na ressurreição, né? Como é que funciona, como é que é, quando é. E no último bloquinho aí, quem não morreu ainda, como é que vai ser quando chegar um momento? Tudo isso a gente vai saber. A gente vai ver. Então eu vou ler aqui o primeiro bloco, né? O primeiro bloco vai do versículo 1 até o 19. Nós vamos ler, e esse vai ser o nosso assunto de hoje. E a gente vai conseguir responder algumas questões que são dúvidas para muita gente, ainda na atualidade. Tá bom? Então vamos ler. Aí depois da leitura a gente vai fazendo as considerações mais focadas no que está escrito nos versículos, tá bom? Então nesse primeiro bloco aqui, vamos ler do versículo 1 até o 20,
até o 19, até o 19. Vou ler aqui. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi de Cristo. Recebi que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam? Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, antes da gente começar a fazer aqui fazer os nossos comentários sobre os versículos, queria contextualizar, como sempre a gente fala, um pouco o que está acontecendo, o que está se passando lá na igreja de Corinto, né? Paulo, qual o objetivo principal aqui? Irmãos, aqui nós vamos falar da ressurreição, que ela é a base da fé cristã. Esse daqui talvez seja o ensinamento mais importante sobre a fé cristã, sobre o cristão. Aqui nós vamos ver os pilares da fé cristã, em que se baseia a nossa fé. É tão importante, até extenso esse capítulo, dada a sua importância. Então, os pilares da nossa fé, que são Cristo, ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, então isso é prova de que ele morreu mesmo, e ressuscitou dentre os mortos. E tudo estava previsto, tudo estava nas Escrituras, e Paulo vai mostrar isso para a gente. Não foi assim, Cristo veio, ressuscitou, ele veio nos salvar, sem que havia um plano divino desde o início. Não, estava tudo, e Paulo vem mostrar isso para a gente. Paulo vai mostrar a essência da fé cristã. E então, ele já vai começar aqui falando do evangelho, que é a essência da fé cristã. E é isso que ele vai mostrar aqui para a gente, e a gente vai estudar isso. O que está acontecendo lá em Coríntios? O que está acontecendo lá nessa igreja? Importante a gente entender que a igreja de Corinto ela é uma igreja de origem grega. Então, Paulo ele vai transformar uma filosofia lá que é humanista
uma filosofia que não acreditam na ressurreição. Ele vai substituir isso por uma teologia cristã. Então, Paulo vem explicar bastante nesse capítulo. A filosofia grega, ela acreditava na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Então, Paulo vai vir para corrigir essa distorção. Lá em Atenas, é uma cidade grega, de origem grega, é a vizinha lá de Corinto. Quando Paulo falava sobre Deus, sobre o Criador, né, sobre a gente ter um Deus único, tudo isso daí ia bem, a turma recebia bem, mas quando falava de ressurreição, aí dava ruim. Então, Paulo vem nesse capítulo fazer uma explicação muito boa para a gente. Então, ele vai ensinar uma igreja de origem grega a essência da nossa doutrina da ressurreição. E aqui nós vamos ver 3 pontos importantes. Nós vamos ver aqui nesse primeiro bloco, nós vamos ver do passado, dos fatos. Paulo vai mostrar para a gente o histórico, o que aconteceu. Ele vai vir com fatos. Até o versículo 11, ele vai vir com fatos do passado que vão provar o que ele vai falar. Depois ele vai vir com o presente, vai falar da nossa fé, a partir do versículo 12. Ele vai falar sobre o presente, sobre o que se baseia a nossa fé. Então, tanto o presente deles quanto o nosso presente, isso ainda é nosso presente. Depois ele vai falar do futuro. Como vai ser na eternidade? Como vai ser a ressurreição? Como é que nós vamos viver depois disso aqui? Isso vai ficar claro para a gente. Tá bom? E antes da gente entrar aqui nos detalhes, ainda vou passar aqui para o Edgar, que ele também vai contextualizar o que a gente está falando, e a gente já vai entrar aqui nos detalhes dos versículos. Edgar. Então, é importante a gente estar sempre, como você estava falando ali, se atendo também ao que estava acontecendo, né, e contextualizando, né, para a gente poder também ter uma ideia geral do que Paulo estava falando, por que ele estava falando tudo isso, né? Isso tudo serve para nós nos dias de hoje como alerta para que estejamos sempre próximos desse fato da ressurreição, de Cristo ressuscitar e, de repente, isso ser a base, né? Isso é a base para nós, né? E não nos distanciemos mais desse tipo disso que aconteceu. Então, às vezes, a gente se envolve tanto com outras coisas na igreja que esse fato começa a ficar um pouco de lado, por incrível que pareça, né? Nos dias de hoje, a gente se envolve com tantos afazeres e tantas coisas na igreja que a salvação, o fim dos tempos, a ressurreição e tudo mais, que são fatos, são coisas importantíssimas e vitais para o cristão e que seja passado para muitos, né? Começa a ficar um pouco de lado. Então, Paulo vem alertando, nesse caso, para a igreja, realinhando a igreja que estava com os problemas, e daí recebeu informações de que essa igreja estava fazendo coisas que estavam fora daquele evangelho que ele tinha ensinado, né? Aquela base do evangelho. Então, a gente vai ver aí no tempo até a igreja batizando pessoas, mortos, né, nomes de pessoas que já tinham morrido antes de Cristo, né? Então colocava lá, João da Silva morreu antes de Cristo, e aí eles colocavam o nome dele e batizavam aquela pessoa, porque aquele nome, né, aquele falecido, como se isso fosse uma coisa própria do evangelho que estava sendo pregado, né? Então até isso, né? Quando ele ouviu isso, ele falou, peraí, vamos lá, vou correr lá, vou ajudar esse povo, né? Vou escrever uma carta para realinhar tudo isso, né? Então, seria quase que um tempo que a igreja, por exemplo, tem a missa do sétimo, do mês, do 15, dos 2 meses da morte e tal, para que isso, por exemplo, missa ou culto, né? Para que isso venha a mudar alguma coisa para aquele que já morreu. Sabe, assim, tentando mexer com alguma coisa que já está estabelecido, né? Então, essa igreja estava cometendo alguns erros que Paulo veio relatar para poder realinhar isso tudo. Então, não que a nossa igreja, e não que isso está falando diretamente aquilo que tem acontecido na nossa igreja,
mas que fiquemos alertas para que isso não venha a entrar na igreja como um costume meio, e às vezes entra de uma forma meio, né, meio assim, delével ali, meio leve, e aí você começa a adquirir aqueles costumes, né? E aí isso tudo pode acontecer, né? Talvez na nossa não, mas em algumas igrejas isso pode acontecer. Então, que se você ouvir algum irmãozinho falando, corrijam, né? Baseado na palavra que você está aprendendo, né? Então, isso é legal, né? Você está sempre alerta a esse tipo de coisa, né? E é um texto riquíssimo, né? Mesmo porque fala da ressurreição, né? Que é fundamento para nós, né? E que a gente começa, eu pelo menos depois que estudei bastante esse texto, comecei a refletir e pensar, puxa, olha como a gente às vezes se afasta desse tema e vai para milhares de temas, né? E raramente volta para ele, né? Então esse deveria ser um tema mais repetido nas igrejas, né? No sentido da Páscoa que a gente fala, né? Tal, repetido constantemente na igreja, para que isso tenha relevância para aqueles que estão chegando também, né? Isso seria bem interessante. Mas Paulo é cirúrgico aí para essa igreja e também reflete para a nossa, né? Sim. E quando eu falo que vai ficar simples, depois que a gente entender, ler e ver o que está escrito, vai ficar simples depois, sim. Sim, é interessante, né, Marcelino? Porque a gente começa a ler esse texto e ele parece um pouco complexo, né? É, Tanto que eu até chamei a sua atenção, falei, puxa, vamos conversar um pouco mais sobre ele, conversamos algumas vezes aí sobre esse texto, porque ele parece um pouco complexo à primeira vista, assim, quando você começa a ler. Mas depois que você vai esmiuçando ali e buscando o porquê das coisas, o porquê de Paulo tá falando certas coisas, você chega a conclusões muito claras, né? Muito simples, isso, né? isso. Ele foi muito didático, né? Muito Muito didático, isso. usando exemplos muito comuns para a época Concludentes, e muito comuns também para hoje, nos dias de hoje, né? né? Você encontra coisas que aconteciam nessa igreja nos dias de hoje, né? Talvez não na igreja, mas nos costumes das pessoas, né? Então isso é interessante. E não é uma peculiaridade só, não é uma particularidade dos gregos, não, né? É do Sim, brasileiro, né? É do brasileiro, é do colombiano, é do venezuelano, do argentino. Nós temos, às vezes, na nossa cultura, essa coisa do aquele que já morreu, vamos fazer uma missa de 10 anos, ou vamos fazer um culto, não o nosso caso, né? Mas em algumas igrejas, um culto em celebração ao nome, isso e aquilo outro, da pessoa que já morreu. Não que não possa lembrar do nome dela, mas não no sentido de isso agregar alguma coisa àquilo que já morreu, né? Aquele sim, já partiu, já descansa, já dorme, já está, né? E a gente não pode entrar nesse culto, né? exato. Bom, e aqui, agora começando, né, a leitura mais cirúrgica, como diz o Edgar, nós vamos estar respondendo algumas perguntas que existem na cabeça das pessoas, né? Depois que a gente estudar aqui, a gente vai ter as respostas. Primeira pergunta: os mortos ressuscitam? Nós vamos responder isso. Segunda coisa: a gente pode crer na ressurreição de Jesus, mas não na ressurreição dos mortos? Outra pergunta: como que vai se dar essa ressurreição? Vai ter um corpo ou não? Outra pergunta: qual a implicação da ressurreição na nossa, na nossa doutrina? Do entendimento, qual é a implicação desse entendimento para a nossa vida? Todas essas perguntas vão ser respondidas aqui durante o nosso estudo. Então vamos lá, Paulo começa ali já nos versículos 1 e 2, ele já começa na essência do evangelho, que é a ressurreição. Então Paulo entra aqui, ele fala assim, ó, venho lembrar-vos o evangelho. Ele vem, ó, vamos lembrar o que eu te ensinei. Então, como que vocês são salvos? Então, Paulo vai relacionar a salvação com a ressurreição. Então, ele fala assim: vamos lembrar do evangelho, da essência? Nós vamos ser salvos se vocês retiveres a palavra, né, entender o que eu preguei para vocês sobre o evangelho. E ele fala assim no versículo 3: eu recebi essa explicação de Cristo, né?
Então, do mesmo jeito que ele entregou, ele recebeu, ele entregou. Então, a gente tem que ser, como diz aqui o Edgar, a gente tem que se manter fiel à palavra. Então, Paulo já começa assim, nós vamos falar da essência do evangelho e de que temos que ser fiéis. Então, ele fala assim, no versículo 3 e 4, ele já vem falar dos fatos. Do que aconteceu? Então, ele fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, aqui no versículo 3. Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele fala, segundo as Escrituras. Ele fala, já estava previsto, já estava na palavra. Conforme está na palavra, conforme foi profetizado, não foi uma coisa que aconteceu e pronto, não, já vinha sendo planejado no grande projeto de Deus. Paulo já deixou isso claro, a gente já estudou isso. Ele sempre relaciona, né, as escrituras como base, como um endosso de tudo que ele está pregando no evangelho. Né? Isso ele fala que a gente precisa tá fiel a isso. Aí ele fala que ele morreu, né, para nos livrar do pecado, ele foi sepultado e ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, esses são fatos que ele está mostrando e ele já vai falar aqui na sequência. E insistiu aqui de novo no versículo 4, segundo as Escrituras. Então, ele vem aqui com o fato. No versículo 1 ao 4, são fatos que Jesus ele morreu por um propósito que já está muito claro, que é a nossa salvação, é a nossa remissão dos nossos pecados. Ele foi sepultado, também foi fato, e também ressuscitou ao terceiro dia dentre os mortos. E tudo isso está nas Escrituras. E aí, a partir do versículo 5 até o versículo 11, ele vem com os testemunhos disso. Então, do versículo 5 até o versículo 11, ele vem falar que existem testemunhas sobre isso. Então, além de ser um fato previsto pelas Escrituras que aconteceu, temos as testemunhas, e aí ele começa, a partir aqui do versículo 5, né, ele fala, apareceu para Cefas, apareceu para os 12, ele foi visto, né, por mais de 500 irmãos, né? Ainda ele fala assim, ó, e tem alguns que ainda estão vivos. Se vocês quiserem perguntar aí, ó, né, desses 500 aí que viram Jesus ressurreto, ainda tem alguns aí que você pode perguntar, né? E aí ele fala, depois disso, ele foi visto por Tiago, depois mais tarde foi visto por todos os apóstolos. Aí ele fala, inclusive eu. Aí no caso dele, né, ele fala assim, também foi visto por mim como um nascido fora de tempo, né? Porque foi lá na frente que Jesus apareceu para Paulo, né? Inclusive, né, nesse período entre a aparição, né, de Jesus aqui logo depois da sua ressurreição, até que ele aparecesse para Paulo, Paulo estava perseguindo os cristãos, né? Por isso que ele fala que eu era, assim, eu sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado de apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas depois ele fala, não, mas só que eu trabalhei bastante, trabalhei até mais, né, do que eles, mas foi pela graça de Deus, né? Foi obra de Deus o que eu estou fazendo, né? Ele fala aqui, sou o que sou, pela graça de Deus, Deus operando nele, né? Então, ele está falando de todas essas testemunhas, mesmo ele que foi mais para frente, que viram, que testemunharam a ressurreição, que testemunharam o Cristo glorioso, né? Um Cristo ressuscitado, um Cristo que venceu a morte. Então, tudo isso foi testemunhado e Paulo está explicando isso. Então, ele está falando assim, ó, estou relatando os fatos, e aí vamos ver se vai restar dúvidas. Diante de todos esses fatos, vocês ainda têm dúvida? Né? A gente ainda vai ver lá na frente, tem uma hora que ele fala, e tem gente que ainda não acredita, digo isso para vergonha vossa, né? Ele fala, a gente vai ver isso mais para frente. Fala, estou aqui explicando direitinho o que se passou e tem gente que ainda tem dúvida. E aí, depois, quando ele
fala aqui, né, no versículo 11, ele termina dizendo, então, seja eu, ou seja eles, né, os apóstolos, todos os que testemunharam, nós pregamos isso e é assim que crestes, né? Edgar quer comentar? Você vê que interessante, Paulo fala de uma maneira que nos coloca numa posição de poder também estar falando desse evangelho com o mesmo conhecimento de causa, né? Ter vivido, quase que empírica, né? Quase ter vivido lá naquele momento com Cristo, né? Porque ele não caminhou com Cristo, mas ele ouviu daqueles que caminharam, ele leu daqueles que deixaram algum escrito sobre isso, então isso qualificou ele para poder levar esse evangelho, né? Isso foi tão real e tão importante para ele quanto ter caminhado com Cristo, né? Ele viu Cristo, né, naquela visão dele lá, mas ao mesmo tempo a qualificação dele falar, puxa, eu sou menor, mas eu trabalhei mais do que aqueles que talvez tenham visto, tenham andado com ele, porque eu me esforcei para isso, com a graça de Deus, lógico, né? Sempre colocando isso, né? Pelo meu esforço só não seria possível, mas com a graça de Deus eu fui em frente. Então, isso nos dá a condição de, às vezes você fala, puxa, mas eu sou tão ruinzinho, né? Sabe assim, tão mais ou menos, né? Mas não, o que é mais, vamos dizer assim, mais assim, né? Desqualificado do que era Paulo, né? No sentido de poder levar o É, evangelho, e ele foi e Deus foi assim de uma maneira tão, né? Tão especial que falou, eu quero esse aqui que corre atrás do meu povo, né? Eu quero esse aqui que é o piorzinho dos, né? Daqueles que estão aí, né? Vamos dizer, correndo atrás deles, eu quero esse para levar o meu evangelho, porque esse vai dar, né, vai dar esse lado de que mesmo aquele que perseguia pode levar esse evangelho com qualidade, né? Então, quando a isso, gente entra na igreja, ou quando a gente está na igreja e algum irmãozinho entra e fala, mas eu sou tão ruim e tal, aí conta a historinha de Paulo para ele, né? Fala, olha, tem é, aí uma figura na Bíblia aí que era muito pior que você, né? E ele foi exato. o cara da Bíblia, né? Até aquele que levou as maiores mensagens de Cristo ali até hoje, né? Então, para ver como Deus fez as coisas de uma maneira tão, né, perfeita ali, ao ponto de colocar alguém que caçava o cristão para ser aquele que levava o evangelho de uma forma mais genuína, né? Possível. E isso dava credibilidade a ele, né? E então não se coloque numa posição de eu não consigo, eu sou muito ruim, eu É. fiz muita maldade na vida, tal. Aí fala, Não e mereço. Paulo, eu não mereço. Aí eu falei, Paulo não foi, não? Paulo foi bonzinho, né? É, Então é legal isso, né? É a maneira que Deus trabalhou as pessoas que iam no extremo e aí se voltaram ao Evangelho, né? Então isso é muito legal. muito, muito interessante essa sua abordagem aí, Edgar, né, de que o Paulo fala, até eu, que não sou digno de ser apóstolo, até eu consegui levar o evangelho e trabalhei mais do que os outros, mas ele fala, porque pela graça de Deus sou o que sou. Então ele vai usar, Deus vai usar quem ele quiser. Se Sim, até ele, que era um inimigo, né, conseguiu fazer isso, qualquer um pode ser, com a isso. graça de Deus, E isso levar o evangelho. nos dá também aquele pensamento de que não existe. Às vezes você olha alguém tão derrotado, né? Tão contrário aos princípios cristãos, né? Tão fora daquilo que você fala, esse jamais vai. Não, né? Esse é o Paulo, né? Esse que está lá jogado, que está fora, que está nas drogas, está fazendo coisa errada, que está brigando, que está falando coisa, sabe, contrária a Cristo. Esse, né? Pode ser um Paulo, pode se converter e ser muito mais usado até, né, como ele diz ali, pela vontade dele, pela graça de Deus, né? Muito mais usado do que às vezes aquele que é tão bonzinho né, que às vezes também não se propõe, não se posiciona a fazer, não se coloca à disposição. Ele é muito bonzinho, mas não se bota à disposição É, né, daqueles que querem que ele é trabalhe usado. ali e tal, ser usado, não se deixa, né? Ser usado por Cristo aí. E aí, né? Então não prejulgue, fala aquele ali não vai dar em nada, aquele ali é muito ruim para ser cristão. Não, aquele ali que Cristo quer. Ele quer trazer, ele quer que você vá lá e resgate ele, traga aquele, porque aquele vai ter um testemunho tão forte que vai impactar tantos, né?
É, Então, a gente não. É uma lição para a gente não desqualificar pessoas sim, que estão chegando na igreja ou que não chegaram ainda, né? sim. Podem ser pessoas, podem ser aquele, né? Ser lapidados e serem essas pedras preciosas aí, né? Para a Isso, igreja, pode que a ser gente às vezes lapidado. que a gente desqualifica, né? É muito comum o cristão falar, ih, aquele tá Não muito, serve. aquele não vai dar em nada, né? É, não serve. É o contrário, às vezes, né? É. Então aqui, ó, do versículo 1 até o versículo 11, a gente respondeu a primeira pergunta. Os mortos ressuscitam? Sim. Para os gregos, não, né? Mas agora ficou claro, e Paulo deu as provas aqui. Ele deu as provas, e agora do versículo 12 para frente, a gente vai falar do presente e responder a segunda pergunta, que é se a gente pode crer na ressurreição de Cristo e não das pessoas. Então, só Cristo ressuscitou e os demais não. Agora a gente vai entrar aqui no versículo 12 para frente, onde Paulo já vem falar do presente mesmo. Então, tá bom. Dado isso daqui que foi mostrado, que aconteceu, validado no passado, em que a gente acredita? Aí ele vai mostrar uma lógica, né? Ele vai mostrar que a negação dessa afirmação que fizemos até agora, ela vai trazer consequências graves. Se a gente negar essa ressurreição, o que vai acontecer? Quais são as consequências? Nós vamos ver a partir do versículo 12. Mas antes eu quero fazer uma observação ainda no testemunho desse primeiro bloco até o 11, que a gente conversou bastante também, o Edgar, sobre o testemunho da transformação dos apóstolos. Porque ele veio falar aqui dos testemunhos, de que viram, que foi visto, e não só foi visto, eles foram transformados, né? Os apóstolos, lembra quando Jesus morreu, eles ficaram acuados, ficaram com medo, ficaram escondidos. Eles falaram, e agora? O que vai ser de nós? Né? E o que a gente vê depois, lá no livro de Atos, a gente já viu algumas coisas, mas a gente vê a transformação dos discípulos, a gente vê a transformação dos apóstolos, a gente vê a transformação de próprio Paulo, né? Que tipo de transformação é essa que aconteceu porque eles viram Jesus ressuscitado? Aqui ele está falando, Jesus apareceu para os 12. E essa aparição, e essa validação, esse endosso da ressurreição de Jesus, o que ele causou nos apóstolos? Que transformação a gente vê nos apóstolos depois de Jesus? Um poder, um derramamento do Espírito Santo, uma transformação. Quando eles foram levar o evangelho, eram outras pessoas transformadas. São pessoas, aqui o Edgar vai falar um pouquinho, que também até morreram por essa causa. Como é que uma pessoa lá com medo, né? Pedro chegou a negar Jesus lá, e depois transformado, quando viu Jesus ressurreto, como é que ele se mostra diante das pessoas? Eles são capazes de quê para levar o evangelho? Né, Edgar? A gente conversou muito sobre isso. Sim, Esse sim. testemunho da transformação dos apóstolos também entra nesse primeiro bloco como um selo da transformação, do impacto da ressurreição de Jesus na Sim, vida sim. de quem aceita isso. Né, Marcelino, todo o comportamento deles depois de terem visto a Cristo ali ressuscitado, tal, da maneira, os 40 dias que ele ficou, né, e quanto foi impactante na vida deles, ao ponto de, assim, de isso tudo ser uma validação, vamos dizer assim, né, para aquele povo daquela época, para que não houvesse dúvida alguma, né, naquele povo, de que Cristo tinha se ressuscitado, tinha morrido, tinha sido sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Então, muitos falavam lá naquela época, devia correr lá, né, a boca pequena lá, corria, mas eles roubaram o corpo, mas elas foram no túmulo errado, na tumba errada, uma série de coisas que foram ditas lá, né? E aí você pensa, se isso tudo era, como a gente tinha até conversado, se isso tudo era uma mentira, tudo isso era um engano, como justificar os apóstolos, muitos terem morrido e mesmo assim o governante lá falava, você nega isso,
dá aqui todo o poder ao governante, se ajoelha aqui e tal, e nega a sua fé, nega a ressurreição, nega que Cristo... E mesmo assim eles morreram decapitados, morreram crucificados, morreram queimados, morreram apedrejados, e mesmo assim eles não negaram que Cristo ressuscitou e deu a vida e tudo. Então, se fosse uma mentira, você ia morrer por uma mentira, né? Você acha que um apóstolo ia até o finalzinho afirmando que viu Cristo ali ressurreto, que viu Cristo voltando na forma espiritual, no corpo espiritual, né? E andando com eles ali, e eles falando, não, ele estava ali, aí alguém fala, nega isso, ele fala, não, não nego, né? Nega, senão você vai morrer crucificado, decapitado, isso, aquilo, não vou negar porque vi. Então, assim, ninguém morre por uma mentira, né? Ninguém vai morrer por uma causa perdida. Então era tão verdadeiro e tão algo que tão selava e justificava o que eles viram que aconteceu, que fez parte de toda essa desse testemunho, né, para o resto da vida. E quando nós lemos esse testemunho dos apóstolos, daqueles que viveram esse tempo, isso torna também algo que venha justificar a nossa fé, né? Também, porque a gente começa a entender que aquilo realmente aconteceu, foi selado, foi mostrado para nós que aconteceu, e isso começa a fazer parte da nossa vida, começa a alimentar a nossa fé, né? Começa a fazer com que a nossa fé fique mais fortalecida. E a gente entende que esses apóstolos viveram ali no dia a dia, e hoje, 2000 anos depois, nós podemos também ter essa mesma fé baseada na fé dos apóstolos ali, né? Isso. Entendendo o que eles viveram, né? Isso é um testemunho vivo, né? Porque a palavra é viva, Exato. e por ela ser viva, mesmo hoje, 2000 anos depois dela ser ali vivenciada ali, e depois de alguns anos ser redigida e repetida, né? Tal, hoje a gente pode crer como creram os apóstolos, né? Então isso é fundamental para a nossa fé. É eu ler esses textos, reler e entender, né? Por isso a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé vem pelo ler, né, pela palavra de Deus mesmo em si. Se a gente não lê, não relê, não medita, não ouve, não deixa Deus falar através da palavra, essa fé vai ficando superficial e por menor deslize ela, né, acaba. Então esses apóstolos vieram ali para testificar e para deixar para a gente essa mensagem, né? Isso é muito legal, Exato. né? Muito, muito. E aí, né, a partir do versículo 12, pastor Vani. Vani quer falar. Só uma coisinha rápida. É isso que o Edgar está falando, né? Então, por isso que às vezes a gente tem que ser meio chato, vamos dizer assim, de estar na igreja insistindo para o pessoal entrar para assistir a escola bíblica. Porque todo domingo a gente fala, são praticamente as mesmas pessoas que vêm assistir, as mesmas pessoas que acompanham. Mas a gente tem que continuar insistindo para essas pessoas assistirem a escola bíblica dominical, nem que for depois, se não for no domingo, que vejam depois, mas que acompanhem, porque o que vai mudar é o conhecimento da palavra, como o Edgar falou, é a gente entender a palavra de Deus, é buscar, é conhecer, é isso que vai fortificar a nossa fé, é isso que vai nos fazer entender e vai nos fazer querer levar essa palavra para outras pessoas. Se a gente não tiver o conhecimento, né, não vai... O que adianta eu ir na igreja, fazer tudo, mas eu não busco o conhecimento da palavra de Deus, né? Então, eu acho que a gente tem que procurar realmente fazer as pessoas entenderem que elas precisam. Então, nesse ponto, a gente tem que ser chato, sim. Todo domingo tá lá, quando tiver oportunidade, falar, olha, escola bíblica dominical, vocês precisam ver e tal. Eu acho que é o que precisa para nós, não só para a nossa igreja, mas para todo mundo. Né? Amém. Bom, e aí, no próximo bloco aqui, do versículo 12 para frente, a gente vai deixar para o domingo que vem, Paulo vem fazer o quê? Ele vem responder a segunda pergunta. Ele vai trazer, que a segunda pergunta a gente pode acreditar só na ressurreição de Jesus e não das pessoas? E ele vai trazer também, assim, a nossa atualidade, a nossa fé de hoje, nisso que ele acabou de explicar para a gente, como está? E se a gente não entender direito ou negar isso,
Quais são as implicações? Olha só, isso aqui é muito importante, porque ele vem falando isso. Olha, como é que tem alguém que não acredita? Ou, se você não acredita, como vai ser aquilo? Como vai ser aquilo? Então, e Paulo ele tem uma didática, vamos chamar assim, ele vem usar uma lógica que é incontestável. Então, ele usa a lógica para chegar e falar: olha, se é assim, então assado. Se não é isso, então não é aquilo. Isso faz a gente clarear muito a nossa cabeça, né? Faz a gente, não só a gente entender, né, que nem o pastor Vânia acabou de falar, mas quando alguém vier perguntar coisas para a gente saber responder, né? Porque lá em Corinto, nessa época, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, algumas pessoas. E, inclusive, algumas achavam que sim, acreditava na ressurreição de Jesus, sim, mas que a nossa não seria assim. Aí Paulo vem com mais ensinamento, por isso que esse capítulo é grande. Quando você chega no final lá, pastor Vani, você chega no final do capítulo 15 com o entendimento em dia, aí parece simples, como aconteceu comigo e com o Edgar, né? No começo a gente falou, poxa, aqui vai ser difícil, depois lá na frente, não vai ser difícil. Paulo está deixando muito claro algumas coisas aqui. Paulo está escrevendo muitas coisas para trazer a simplicidade e a clareza para a gente. Tornou-se Muito bacana. muito fácil, né, Marcelo? Por incrível que pareça. Não que eu seja, não, pela misericórdia de Deus, né? Não que sejamos nós, somos mais inteligentes ou não, mas parece que você começa a ler e dá uma clareza tão grande quando chega no finalzinho, né? E se você reler, então, fica muito mais, né? Muito mais interessante. É tão legal porque ele não vem para complicar, né? Ele não vem para confundir. Cristo vem ali, através de Paulo, ali, para iluminar mesmo, para limpar as duvidazinhas, as arestas, para você não ter dúvidas, né? E a gente infelizmente, a gente tem, às vezes, um posicionamento de, não, eu sei, eu já vi, eu já li, eu sei, eu entendo. Às vezes não. Às vezes você está confuso. E aí, claro, ele vem ali passo a passo explicando, tão didático, né? Tão tranquilo, tão simples, tão nada, não tem mistério nesse texto. Ah, tem um mistério, não tem mistério. Né? E por que é longo, né, Edgar? Detalhado. Porque Paulo é muito didático. Ele dividiu em 3 partes ali, né? Acho que imagina que ele fez um esqueminha lá, vou dividir e tal. Agora vai escrevendo aí, vai sabe? Então ele foi muito bacana porque ele deixou de uma maneira fácil de entender, né? Não confundamos, não compliquemos esse texto. Isso é que eu peço até para mim mesmo, sabe? Não complique esse texto. Não encha de pensamentos filosóficos e contemporâneos, psico tal. Não. Seja simples, como Cristo foi ali para, né? Como Paulo foi ali para a gente, né? Seja simples, seja didático, que você vai entender e vai fazer muitos entenderem mais facilmente, né? Eu até sugiro que todos leiam o capítulo inteiro e no próximo domingo, quando a gente for continuar, se tiver alguma dúvida, já deixa relacionado, porque a gente disse que vai responder algumas perguntas aqui. E se ela não for respondida, tiver alguma dúvida, a gente vai esclarecer. Bom, agora nosso tempo, como já está muito curto, eu vou passar a palavra para o pastor Vanderlei. Amém. Para as considerações finais e a oração. Amém. Está aparecendo aquele debate, né, político. As considerações finais. Amém. Eu só quero deixar aqui, eu estava observando aqui um comentário. Eu tenho algumas Bíblias aqui que, conforme vocês vão comentando, falando, eu vou abrindo as Bíblias e vou observando alguma coisa que possa ajudar e que é interessante. E uma delas fala aqui, ó. Paulo apresenta 6 consequências desastrosas caso não houvesse ressurreição. Isso. 6. 6, primeira... Nós anotamos essas 6 mesmo, pastor. Ah, é? É. Então, aqui, a primeira, né, que está no 14, para a pregação seria o quê? Isso. Em vão, né? Em vão. Seria em vão. Tudo aquilo que nós... A segunda seria uma coisa inútil. E a última que eu queria até ler aqui, já que vocês já estão anotando isso aí, deve ser do lá no 19, 18. que eu acho tão lindo essa primeira aqui, fala assim, olha só, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, olha só que coisa linda, não? Somos mais
infelizes de todos os homens. Olha aqui, esse versículo aqui faz uma peroração daquilo que vocês estão comentando, né? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida que nós estamos vivendo aqui, né? Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, aleluia, que a nossa esperança não se limita nessa vida, né? A nossa pastor, esperança... só reforçando, no próximo domingo nós vamos falar desses seis argumentos, tá? Ah, tá bom. Porque então eu não vou nem comentar nada aqui, que também não vai dar tempo. Não, tá nesse trecho do versículo 12 até o 19. Mas é importante a gente ver. É muito interessante nós lermos esse trecho aqui, né, para nós observarmos e aprendermos, né? Porque muita gente fala que se limita aqui. Naquele tempo, era a mesma coisa. Não, morreu, acabou, né? Morreu, acabou. Ah, se fosse assim... Era meio comamos e bebamos, que amanhã vamos morrer mesmo. É isso aí. Então vamos morrer, não vai ter mais nada daqui para frente. Vamos comer churrasco e beber tudo aí que tem direito. Festejar, porque quando eu morrer vai acabar mesmo. Então, vai acabar, eles pensavam, né? É isso aí. Por isso que a Bíblia é cheia de surpresa e um dia nós vamos ser bem surpreendidos quando nós saímos dessa terra aqui e fomos promovidos pelo Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Pai amado, eu quero, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, quero agradecer por esse estudo bíblico, por tudo que nós estamos aprendendo da Tua palavra. Pai, eu peço, meu Deus, para a minha vida, para todos que estão assistindo, mas especialmente para o Edgar e para o Marcelino, que estão nos ensinando, dê sabedoria, Pai amado. Dê esse dom para eles, sabedoria, para saber expor essa palavra assim como ela é. Eu peço, Pai amado, continue abençoando teus servos, dando aquilo que eles precisam também. Obrigado por tudo. Pai amado, se porventura alguém que está assistindo ou vai assistir essa mensagem, esse estudo, e se estiver precisando de uma cura, de uma libertação, de uma bênção especial, que seja uma realidade na vida dela, e que todos nós possamos crer e acreditar cada dia mais que essa terra aqui, Pai, não é para nós. O nosso reino, a nossa esperança é um dia estar com o Senhor nos céus. Obrigado, Pai, por tudo. Abençoa também o culto de hoje à noite, meu Deus. Desperta a tua igreja para estar lá e que seja um culto de avivamento, despertamento espiritual, meu Pai, que nós precisamos estar despertados para a tua obra, para a tua vinda. Obrigado, Pai. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Amém. Fica na bênção. Deus abençoe. Pai do Senhor. Até mais Deus tarde. abençoe a todos.